Olá, pessoal. Boa noite. Que alegria poder me reencontrar com vocês. Acredito que nós caminhamos um pouquinho já em outra disciplina, né? Nós iniciamos lá atrás com a disciplina homilética, aí fizemos homilética, laboratório de homilética, e tenho o prazer de reencontrar vocês aqui nestes dois seminários temáticos. Então, nós teremos aqui dois seminários temáticos. Um hoje, que vamos abordar de forma específica o tema da juventude. Vocês vão ver aqui que eu quero retomar alguns conceitos lá de missiologia, mas quero também trabalhar com vocês alguns aspectos que têm a ver com a juventude. E lá, no nosso próximo encontro, que será no dia 7 de março, nós vamos trabalhar um outro tema, que é um tema que eu gosto muito e que foi objeto da minha pesquisa na época em que fiz o meu mestrado, que é o envelhecimento pastoral, o envelhecimento populacional, e quais são as respostas que nós damos aqui a este fenômeno mundial, mas que aqui em terras brasileiras, né, nós estamos bem próximos de um fenômeno de crescimento mais rápido do que em outras partes, quem sabe lá da Europa e outros lugares do mundo. Então, fica aí já um convite para você não perder a aula lá do dia 7 de março. Nós vamos começar nossa aula e eu desejo, então, iniciar com uma oração. Convido você para buscarmos a presença de Deus em oração. Deus querido, Deus de amor, graças te damos pela oportunidade de investirmos tempo nesta noite para refletir, para estudar, para pensar, ó Deus, sobre missão e, dentro disso, o grande desafio que temos de realizar uma pastoral junto à juventude. Por isso pedimos a tua inspiração. Alcança cada um dos nossos alunos e alunas, aqueles que estejam assistindo neste momento, aqueles que virão a assistir, que todos sejam ricamente abençoados. Nós assim oramos, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Amém. Deixa eu ver no chat aqui se esse povo está vivo. Até agora estou vendo o Valdenir vivo, preocupado aqui com as questões das avaliações, prova, como a gente se preocupa, isso aí, né? não. Aqui os pontinhos aqui, ó. Mas Gente tá aí, bonita, vamos lá agora, ó. Configurações depois. O Juliano, ou Juliane, que não é Juliane. Não é só a esposa dele. Não. O microfone está aberto. Dá uma fechadinha aí para vocês arrumarem. Tá bom? Ok. Everaldo, você está por aí? Vamos ver se o Everaldo está por aí. Everaldo, você está por aí? Sim ou não? Leandro, você está por aí, Leandro? Tô sim. Leandro, você é de onde? Sou de Mogi das Cruzes. Mogi das Cruzes. Prazer aí. Coisa boa. E o Wilton? Tá aí o Wilton? Ó. Tô sim, professor. Vejo até a testa do Wilton, mas só a testa, viu? Tá brilhando. Aí, agora sim. Melhorou. Agora tá mais melhor. Vamos ver quem mais aqui nós estamos procurando. Vamos ver aqui. Adiel, você tá aí, Adiel? Boa noite, professor. Tô sim, estamos aí. Beleza. Gente, na hora que vocês quiserem colocar a câmera, pode colocar, viu? Você pode ser feio, não tem problema. Eu sou feio, não tenho vergonha.
Alcir, lá de Ribeirão Preto. Alcir, você está por aí? Ó, o Jonas entrou de Ribeirão Preto. O Alcir. Olá, Alcir. Olá, Jonas. Everaldo, você está aí, Everaldo? Everaldo. Jonas. José Maria Alves. Você está por aí, José Maria? Olha o Leandro aí. Rapaz, o Leandro está com calor, gente. Olha lá. Da onde você é, Leandro? Você está com o microfone fechado, mas eu li. Mogi das Cruzes. É, aqui tá calor demais. Tá quente? Brincadeira. Vixe, aqui tá quente. Jussiano Alves, você tá por aí, Jussiano? Jussiano. O Leandro já falou. Mas Sérgio. Jesus Cristo, pastor. Deus Tá abençoe. aí, ó. O Jussiano Aula. falou. Da onde você é, Jussiano? Eu sou aqui de Ferraz e Vasconcelos. Estamos aqui Eita! ligados para aprender um pouco daquilo que Deus vai conceder ao Senhor nesta noite para a glória e a honra do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ele merece isso mesmo. Aleluia. Glória a Deus. José Maria. Ó lá, alguém falou com o Sérgio lá. Sérgio, quem que é essa voz bonita? Ô, professor, Oi. eu falo aqui da segunda cidade maior do estado de São Paulo, porto de entrada de várias culturas, várias etnias aqui no nosso país, Guarulhos. Ora! Que propaganda! É, tem que vender meu peito. Guarulhos com muito orgulho. Isso aí. Ah, ó o Everaldo ali, ó. Everaldo, tava coçando o ouvido. Não, tava colocando lá, ó. É o mano, professor. É o mano aí, ó. É o mano? É. Cadê o Wagner? Tá por aí, Wagner? Professor, vamos aqui em Brodowski. Brodowski, perto de Ribeirão Preto. Terra boa. Brodowski. Eita, coisa boa. Bom, gente, vocês viram que é para vocês ficar bem atentos aí, né? Que agora eu sei, ó. Por quê? Porque fica mais fácil a gente dialogar. Aula expositiva, o que a gente grava de aula aqui, pra vocês terem ideia, desse final de semana, de sexta para sábado, ó o Valdemir aí. Valdemir. De verde, esperança. Esperança. E eu fiquei até 4 horas da manhã. Enquanto eu estou dando aula para vocês aqui, ao vivo e a cores, está rodando uma aula minha num outro curso nosso aqui, nesse mesmo horário. Né? Então é tão bom quando a gente tem esse momento interativo. Então vamos juntos aqui pensar um pouquinho esse tema que nos foi apresentado. Que é o quê? É um seminário temático. É da área de teologia pastoral, por isso a gente vai relembrar algumas coisinhas lá da teologia pastoral, o que a gente entende por teologia pastoral, e também vamos aprofundar no tema da missiologia, ou seja, a missiologia como parte da teologia pastoral. E de forma mais específica, vamos trabalhar o tema juventude hoje. Então, quero projetar aqui um material para facilitar um pouquinho nossa comunicação, né? Vocês, então, poderão aí acompanhar este material. Quais os objetivos da nossa aula de hoje? O objetivo é apresentar alguns conceitos missiológicos que auxiliam na compreensão da missão como ação pastoral da igreja. Aqui nós invertemos dessa vez. Vocês costumam ter aula com o professor Márcio primeiro e depois ter aula comigo. A minha aula é uma extensão um pouco do que ele falou. Só que como nós tivemos aí uma inversão nas datas devido às demandas,
o que é que acontece? Eu vou fazer a apresentação de alguns conceitos para vocês. Trouxe aqui alguns livros que provavelmente o professor Márcio vai trabalhar com vocês depois. Um deles é este aqui do Longini. Tenho certeza que ele vai apresentar para vocês, que é O Novo Rosto da Missão. Um outro texto que ele vai trabalhar com vocês, e que é um ótimo referencial teórico, é este aqui do David Bosch, Missão Transformadora. Então é muito importante que vocês tenham acesso a boas literaturas que auxiliam na compreensão deste tema. Mas a parte de fundamentação está com o professor Márcio Divino. Eu vou apenas fazer alguns apontamentos aqui para nos ajudar no diálogo. Nós vamos também realizar uma breve análise de conjuntura dos principais desafios que estão relacionados aí ao tema da juventude brasileira. Vamos, então, pensar um pouquinho e, lá no final, oferecer algumas pistas. Ou seja, a gente descobre que tem alguns compromissos para fazer enquanto missionários e missionárias, enquanto pessoas vocacionadas para cumprir a missão de Deus no mundo. E aí, então, nós precisamos de responder a estes desafios. Professor Márcio, nas próximas aulas, então, trabalhará fundamentos, conceitos, definições, vai falar sobre os vários paradigmas que é apresentado principalmente pelo Bosch, vai fazer um breve histórico dos congressos, né, internacionais, e aí a gente tem os congressos de evangelização, evangelicais e ecumênicos. Esse livro aqui vai apresentar muito dessa história e as tendências missiológicas. Agora, partindo desse pressuposto, daquilo que ele vai tratar e trabalhar com vocês, eu gostaria, então, de iniciar uma fala do nosso seminário. Então, primeira coisa, vocês verão que esse aspecto próprio da evolução semântica das palavras que nós utilizamos para falar da nossa ação no mundo é algo extremamente... Deixa eu só aproveitar aqui. É algo extremamente importante. Certo. Algo extremamente importante. Por quê? Às vezes, nós não conseguimos entender o porquê nós utilizamos palavras das mais variadas para falarmos do quê? Da ação da igreja no mundo. Ora, nós já utilizamos a palavra missão. Ora, já utilizamos a palavra evangelização. E os congressos missionários, vocês vão ver, eles falam ora evangelização, ora missão. Já utilizamos a palavra pastoral, já utilizamos a palavra ministério. Tudo isso para representar a nossa ação no mundo. Agora, não basta uma discussão, vamos dizer assim, conceitual. Isso daí já tem sido feito há muito tempo. O que nós precisamos de entender é que há desafios que o mundo impõe à igreja. E que Deus, então, que é Deus de missão, Ele que nos vocacionou para darmos continuidade à sua missão, Ele é quem nos capacita para a realização dessa missão no mundo. Por isso, não importa o termo que nós venhamos a utilizar. Nesse momento, eu não estou preocupado em trabalhar conceitos.
a missão é isso, evangelização é aquilo, pastoral, ministério. Não. Nesse momento do seminário que eu estou apresentando, a preocupação é a ação da igreja no mundo, a ação do cristão no mundo. E é nessa perspectiva que eu convido você a pensar. E olha só que interessante a fala de Orlando Costas. Orlando Costas é um pastoralista latino-americano que deixou marcas profundas na reflexão da teologia pastoral e que é um referencial teórico para aqueles e para aquelas que querem se aprofundar no conhecimento da teologia pastoral, principalmente num viés latino-americano. Eu vou ler aqui este texto. Ele é um pouquinho longo, mas vale a pena para nos inspirar neste momento. Diz assim: temos dito que a ação pastoral responde a um fenômeno maior, a missão de Deus. Faz-se necessário, pois, ver a teologia pastoral como uma ótica missiológica. Esse esclarecimento é importante, uma vez que na maioria das teologias pastorais, católica e evangélica, escritas na Europa e nas Américas, a relação tem sido inversa, ou seja, encaram a missiologia como um apêndice, no máximo um capítulo da pastoral. Assim, os católicos falam de pastoral missionária e os evangélicos de missão e evangelização, como divisões da teologia prática. Essa perspectiva da pastoral necessita ser questionada, porquanto leva em consideração o caráter e não meramente a dimensão missional da pastoral. Sem missão, não pode haver pastoral, porquanto esta existe em virtude e função da missão. Por isso, a fé bíblica apresenta a Deus como um Deus missionário, que atua pastoralmente na história. Por que eu quis ler este texto? Porque, gente, quando vamos fazer afirmações num ambiente acadêmico, nós precisamos de referenciais. Não é do que eu acho, do que eu penso, mas de pessoas que já se debruçaram sobre alguns temas e ali já refletiram, dialogaram e foram trazendo conhecimentos sobre aquela área. Isso daí nós chamamos de epistemologia, né? O que é isso? É uma área do conhecimento. Episteme, conhecimento. Logia, estudo. Uma área do conhecimento, ou um estudo sobre o conhecimento, ou um olhar a partir de uma área de conhecimento. Quando vamos falar de teologia pastoral, nós precisamos de perguntar quem são os nossos referenciais teóricos. Um deles é este aqui, Orlando Costas. Ele vai falar, olha, quando nós falamos de teologia pastoral, nós precisamos de levar em conta que a própria teologia pastoral deve ser entendida como parte da missão. Mas, na academia, tem se feito só o inverso. Olha-se para a missiologia, ou seja, o estudo sobre a missão, como uma parte da área do conhecimento da teologia prática ou da teologia pastoral. Veja aqui que ele está tentando quebrar um paradigma e dizer assim: precisamos entender a missão como algo maior e como algo que está acima desse próprio campo do conhecimento ao qual nós chamamos de teologia pastoral. Mas o que é
teologia pastoral? Tem hora que a gente fala tanto, né? Eu gosto muito das definições trazidas aqui por este autor, Sattler-Rosa. Eu tive a oportunidade de ser aluno dele, né, tanto na graduação como na pós-graduação. Minha filha é muito amiga da neta dele, né? E é alguém que eu admiro. Admiro como pessoa, mas admiro enquanto um referencial teórico. E nesse livro, que vocês vão cruzar com ele em algumas disciplinas, e eu acredito que a professora Blanches vai trabalhar com vocês parte deste texto, ele vai dizer o seguinte, de uma forma simplificada, ele vai definir o que seja, em primeiro lugar, teologia prática. Ele vai dizer, olha, existe um campo de conhecimento na área de teologia que nós chamamos de teologia prática, que fica ao lado de outro campo de estudo da teologia, que é teologia histórica, sistemática, e que também temos uma outra área da teologia que é bíblica. Pode ver que todos os seus estudos aqui na universidade estão divididos por esses blocos, essas áreas de conhecimento. Ou é da área de Bíblia, ou é da área de teologia e história, ou é da área de pastoral. Então, imagine que teologia prática é um destes campos. Aqui na universidade nós usamos teologia pastoral. Em outros lugares já teologia prática. Mas teologia prática, ele vai dizer, teologia prática é você olhar para a realidade com os óculos da teologia. Ou seja, olhamos para o fenômeno, mas não como sociólogos, como historiadores, ou a partir do senso comum, ou a partir da nossa experiência pessoal. Não, nós colocamos uma lente, a lente da teologia, para quê? Para olhar para os fenômenos. Um exemplo hoje vai ser a juventude. Então, a teologia prática, ela quer olhar para o presente, para o mundo contemporâneo, e tentar entender esse mundo contemporâneo a partir deste viés, desse pressuposto epistemológico, que é o conhecimento da área da teologia. Esse texto, o título é Cuidado pastoral em tempos de insegurança. Cuidado pastoral em tempos de insegurança. E este texto é escrito por Sattler-Rosa. O nome dele é Ronaldo. Então, você pode anotar, né? Sattler-Rosa, Sattler, hífen Rosa e Ronaldo na frente. Me perguntaram aqui no chat, eu já aproveito para fazer essa colocação. Então, pensem comigo. Há uma área do conhecimento que quer olhar para o presente. Se nós temos uma área do conhecimento que olha para a Bíblia, nós não temos a área de Bíblia, a gente não aprende lá hebraico, Aleph, Beit, Gimel, Dalet e assim vai. A gente não aprende grego, alfa, beta, gama, delta. Não vamos por aí. Nós não aprendemos sobre exegese, sobre culturas, sobre profetas. Nós estamos olhando para o passado. Estamos usando ferramentas para tentar entender o que veio antes. Nós temos também livros da área de história e teologia, onde nós vamos a esses livros e vamos ali olhar o que já foi refletido, o que a igreja entende por Espírito Santo, o que é vocação, o que é trindade. No decorrer da história, a igreja foi interpretando, reinterpretando, aprendendo,
mas é olhando para o passado também, analisando. Nós temos ferramentas para fazer isso. Né? O professor Ripoli aqui, ele é da área de Bíblia. E ele trabalha com exegese, trabalha com estes materiais ou essas metodologias que nos ajudam a interpretar o texto. Né? Ah lá, ele falou, com certeza. Então, é um jeito, é uma metodologia, é um prisma, é uma lente. Você tem também a área da teologia sistemática. E lá na teologia sistemática, você vai ver lá pessoas no decorrer da história discutindo temas, apresentando temas. E isso faz com que a gente entenda alguns aspectos da nossa fé, da nossa doutrina. Por que se definiu isso? Por que a gente fala sobre a doutrina da Trindade? Por que a gente fala sobre o Apocalipse? É muito importante. Agora, a teologia prática é você olhar para o presente. Você não está olhando para o passado, você está olhando para o fenômeno. Você está olhando para hoje. Você está olhando para agora, para o mundo contemporâneo. E você está colocando o óculos de teólogo, de teóloga, para tentar entender este mundo. Então, teologia, né? Teologia prática é isso. Agora, o que é teologia pastoral? Ele vai dizer assim, teologia pastoral é um braço da teologia prática. É uma extensão. Agora, é uma extensão da teologia prática, onde você pega esse óculos da teologia e você vai arrumar ali o grau, o foco, na perspectiva do cuidado, na perspectiva da pastoral, do pastorado, da poimênica, e vai se preocupar da relação com a igreja e o mundo. Como que a igreja, ela e o mundo são compreendidos, se relacionam a partir da teologia. E aí nós temos uma outra palavrinha que é muito utilizada e que é muito importante para o nosso seminário de hoje, que é a compreensão de ação pastoral. O que é ação pastoral? Ação pastoral é a ação da igreja no mundo. Por isso que entender essa palavrinha pastoral é muito importante. Porque, infelizmente, as pessoas têm uma leitura reduzida, achando que pastoral ou ação pastoral é a ação do pastor e da pastora. Daquele que serve no ministério ordenado, consagrado, designado de uma igreja. Então, ele está na instituição, ela está na instituição e recebe uma nomeação, uma ordenação. Então, esse é o pastor, essa é a pastora. Então, o que ele faz é pastoral. Não. Pastoral é muito mais que isso. A palavra pastoral ela é muito mais ampla. Pastoral significa a ação da igreja de forma intencional no mundo. É uma ação missionária. É uma postura de quem sabe da sua responsabilidade como representantes do Deus missionário. Deu para compreender um pouco mais? Teologia, nós podemos dizer que tem teologia bíblica, teologia que nós chamamos de história e sistemática e teologia pastoral prática. Dentro disso daí nós temos a teologia prática, que é o olhar para os fenômenos com os óculos da teologia. Arrumamos o foco para entender a partir do cuidado. Um exemplo hoje vamos ajustar nossos óculos para olhar para a juventude brasileira. Só que nós estamos olhando como teólogos, à luz do texto sagrado, à luz do que
lá no passado já se escreveu, já se pensou, já se refletiu. E aí nós vamos pensar na nossa intervenção, por isso, ação pastoral no mundo. Longin, que é esse aqui, ó, o novo rosto da missão, ele vai dizer que o novo rosto da missão é a pastoral. Entender bem, pastoral é entender qual é o rosto, né, da missão de Deus no mundo. E ele vai dizer o seguinte, ó, a divisão entre pastoral e missão, teologicamente, não encontra mais consistência, uma vez que não se pode haver pastoral sem missão e missão sem pastoral. Uma outra afirmação aqui já é do Jorge Henrique Barro, ele vai dizer assim, olha, mais do que uma discussão conceitual e problemática em torno dos termos, a problemática em torno dos termos é uma questão eclesiológica com consequências missiológicas e praxeológicas. Ou seja, já tem muito teólogo pastoralista, sabe, missiólogos discutindo isso. Agora, muito mais do que um problema de terminologia, é a gente pensar que a nossa interpretação da pastoral, se for mal interpretada, traz problemas na nossa visão de igreja, na nossa interpretação, na nossa eclesiologia. Que jeito que a sua igreja entende o ato de ser igreja? Às vezes, interpretamos a igreja como um gueto, um lugar onde a gente se esconde do mundo. Eu acho engraçado que até citamos um texto bíblico, mas citamos ele de forma equivocada. Já viram assim a igreja, algumas pessoas na igreja? E aí, ó, falem aí se eu estou certo ou não estou. Lá na igreja, às vezes, alguns irmãos, a gente escondido dentro da igreja, e começa a acontecer alguma coisa dentro da igreja, as pessoas usam o seguinte versículo. Olha, a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Parece que nós estamos escondidos dentro da igreja e que aí o inferno não vem aqui complicar nossa vida. Então, na realidade, nós substituímos a porta do inferno pela porta da igreja. É como se fosse mais ou menos assim. Olha, eu tenho um desafio, que é o desafio de fazer missão no mundo. Só que eu fico tão preocupado com aquilo que eu faço para dentro, que eu faço na minha comunidade, que eu transformo a minha comunidade em um gueto. E aí a gente quer se separar do mundo. E aí nós já não queremos mais ir ao encontro das pessoas no mundo. Nós não queremos interferir na história do mundo. Nós não queremos ser sal fora do saleiro, no mundo. Porque o que nós mais queremos é ficar cultivando aqui o nosso gueto. Tem um livro, deixa eu ver daqui, se eu bato o olho, já pego ele aqui. Pode ser que a professora... gente, isso aqui não é fundo falso não, viu? Vão pensar que é um fundo falso que eu comprei, que eu vou encostar aqui, como já aconteceu por aí, e cair lá, né? Não, isso aqui é fruto de muito tempo investindo, desde adolescente, investindo. Esse texto aqui, ó, acho que vocês ainda não tiveram acesso a eles, porque vocês vão ter em aconselhamento pastoral. Esse texto do Howard Klingel, daqui a pouco eu respondo aqui, viu, Sérgio? Tá Sérgio Muro. Ou Sérgio Mauro, né? E aí, vamos ver aqui
Eu quero citar para vocês aqui uma parábola que ele conta no comecinho desse livro. Essa parábola é fantástica. E eu acho que ilustra bem o que eu estava falando para vocês. Conta-se a história de um posto de salvamento, numa encosta. Gente, o pessoal que trabalhava neste posto de salvamento eram fantásticos. Eles agiam muito bem. Eles iam para o meio do mar e ajudavam aquelas embarcações que estavam passando por naufrágio e salvavam pessoas. E olha, eles eram extremamente competentes. É muro mesmo, professor. Obrigado. Então, pense no seguinte. Esse povo que fazia um trabalho maravilhoso, que era de ir no mar, resgatar as pessoas que estavam se afogando, por fazerem tão bem o trabalho deles, um dia salvaram uma embarcação muito grande, muito chique. E as pessoas que foram salvas nessa embarcação, quando chegaram ali naquele posto de salvamento, estavam tão gratos, tão gratas, que queriam se envolver com aquela missão, com aquele trabalho. E eles então começaram a dizer, olha, se não fosse o trabalho de vocês, eu não sei onde estaríamos, então somos gratos, eu quero me envolver na missão deste posto de salvamento. E aí eles começaram a ver, já que eram pessoas chiques, de dinheiro, olha, mas aqui o posto de salvamento é muito tosco, muito simples. Olha só, chão batido, não tem chuveiro quente, aqui não tem cama, são algumas macas, não tem uma sala de estar, as pessoas têm que tomar banho lá fora e entrar aqui dentro. Nós poderíamos investir neste posto e começaram a se envolver. Né? Então vamos arrumar o piso, vamos arrumar banheiros, vamos arrumar chuveiros, vamos fazer aqui uma copa, vamos fazer uma sala de estar, e ficaram tão envolvidos em fazer algo neste sentido que, após fazerem tudo isso, eles estavam tão envolvidos com o projeto do prédio do local que já não queriam mais ir para o mar, sujar as suas mãos, se molharem em busca dos náufragos, das náufragas. E aí, quando caíram em si aqueles que tinham vocação mesmo e disseram, olha, a razão de ser do nosso posto de salvamento é resgatar pessoas do mar. Se nós não fizermos isso... E aí houve uma grande assembleia lá no posto de salvamento, muita briga, como às vezes acontece nas nossas comunidades, defendendo teses. E aqueles que tinham condições e acabaram dominando, disseram assim, olha, nós estamos aqui e o nosso posto de salvamento agora é esse. Quem quiser ficar indo lá no mar, trazer aquele povo sujo, tudo para cá e tudo molhado, vai fundar seu próprio posto. E, de fato, aqueles e aquelas que tinham vocação para isso e sabiam da importância daquele posto de salvamento, foram lá e fundaram um outro posto de salvamento. E começaram o trabalho, mas pessoas foram salvas, pessoas salvas dos naufrágios, e de repente essas pessoas começaram a fazer parte deste projeto e começaram de novo a investir mais no prédio, no local, no gueto, e se esquecer da função. Acontece uma briga entre eles e ali sai um grupo dali porque querem fazer a missão de salvar os náufragos. E assim foi acontecendo. Conta-se que naquela costa existem hoje muitos clubes, mas nenhum posto de salvamento.
qualquer semelhança é mera coincidência. Será que a gente consegue trazer essa parábola, essa historieta para o ambiente dos lugares onde nós vivemos? Nós que fomos chamados a nos envolvermos, tentando trazer pessoas para o reino de Deus, irmos ao encontro daqueles e daquelas que estão naufragando, e aí nós acabamos curtindo mais o nosso som, o nosso louvor, as nossas liturgias, as nossas pregações, o nosso jeito de orar, as nossas vibes evangélicas. Quantas vezes nós repetimos essa história de não querer nos sujar, não querer ficar lameado, molhado, tendo que salvar os náufragos, porque a gente tem um papel importante, que é cuidar do templo, que é cuidar da sala, que é cuidar do louvor, que é cuidar de muitas coisas que nós colocamos como mais importante do que a vida de homens e mulheres que estão naufragando. Volta ao texto bíblico, então. Lá diz que é a porta do inferno que não prevalece. Ou seja, a gente que mete a pé na porta do inferno e fala, nós vamos tirar gente daqui. Gente que está condenada à morte, gente que está vivendo, já está cheirando a morte, e nós estamos aqui para tirar esse povo. Nós estamos aqui para tirar essas pessoas desse projeto de morte. Dizer que a porta do inferno não dá conta de ficar fechada, porque a gente vai sacar a gente de lá. Só que a gente interpreta de um jeito diferente, né? A gente acaba por achar que nós temos que nos esconder do mundo na igreja. Eu gosto muito de um texto do Richard Shaw, né? E ele vai trazer, né, uma máxima calvinista. O texto que eu vou apresentar para vocês vem deste aqui, ó. Estou tentando daqui achar o texto, mas de dentro do furacão, cadê você? Embaçou a vista aqui. Mas nós entendermos que há a necessidade de virmos nos reinventando para a missão. Deus nos convidou, nos vocacionou, nos chamou para nos reinventarmos no desejo de alcançar os que necessitam. Por isso, Jesus ele vai quebrar paradigmas da época dele. Não é isso que Jesus faz? Jesus vai criticar os sacerdotes, os escribas, falar, essa religiosidade de vocês, ficar trancado, separado, se achando a última bolachinha do pacote, isso daí não tem nada a ver com o projeto do Pai. Por isso diz o texto bíblico que o que Jesus fazia, ele ia ao encontro das pessoas. Esses dias eu li em algum lugar, ou ouvi alguém falando algo que me chamou a atenção e eu gostei. A pessoa disse assim, existe um paradigma missionário que é o paradigma de João Batista. O paradigma de João Batista é mais ou menos o seguinte, ele fica do outro lado, fora da cidade, fica lá no rio e fala para o povo, se você se arrepender e você quiser, você vem aqui e eu te batizo. E aí se contrapõe, na fala dessa pessoa, ao paradigma missionário de Jesus. Jesus, ele está na cidade, ele entra nas aldeias, nas tribos, nas vilas, ele vai ao encontro das pessoas. Nós fomos chamados para ir ao encontro das pessoas. Aqui o Sérgio colocou assim, olha,
tipo Titanic. Os botes salva-vidas do Titanic tinham capacidade de 70 pessoas, mas alguns, pensando em si, próprios lançaram os botes com 5 ou 6 pessoas. Muitos, em razão do naufrágio, atiraram ao mar e morreram congelados. Quer dizer, é mais ou menos isso. Se não tem pessoas dispostas a irem ao encontro dos que necessitam, vão morrer no naufrágio as pessoas que mais precisam de ajuda. Olha essa frase aqui do Richard Shaw. Em termos teológicos, a igreja pode ser uma comunidade missionária. Nos fatos reais, constitui-se num sério obstáculo à obra das missões. A congregação tira a pessoa do mundo e absorve seu tempo num programa religioso, em lugar de deixá-la em liberdade para a sua missão no mundo. Nossas organizações eclesiásticas não são bons exemplos desse tipo de exército dinâmico e flexível que dirige suas energias principalmente para o testemunho e o serviço dos que se encontram fora. Como diria a professora Margarida, o que achou? Vejam só. Vamos pensar um pouquinho juntos? Ao invés de eu dar uma pausa aqui e a gente parar a aula, eu vou sugerir a vocês abrirem suas câmeras e a gente dialogar um pouquinho sobre essa afirmação do Richard Shaw. Então, se você tem condições aí de se preparar, abrir suas câmeras, né? E aí eu vou passando a palavra para aqueles que levantarem suas mãos aí, para partilharem. A pergunta que eu faço: como você vê nossa ação como igreja hoje? De fato, somos, como o Richard Shaw fala aqui, a gente está tão envolvido nos nossos programas nas igrejas que às vezes a gente não tem tempo para se envolver com as pessoas que necessitam. Quem gostaria de comentar algo nesse sentido? O que vocês acham dessa afirmação? Sérgio, pode levantar a mão, pode abrir aí seu microfone e falar. Boa noite a todos. É um prazer falar com todos vocês. Obrigado por essa oportunidade, professor. Nós estamos estudando o livro de 1 Coríntios e a gente vê que o apóstolo Paulo ele tinha esse amor, né, pelas almas, pelas vidas. E quando ele chega na cidade de Corinto, uma cidade com sérios problemas, com dificuldades enormes, ele passa 1 ano e meio nessa cidade para levar a verdade da palavra de Deus. Ele não se intimidou com os problemas, com as dificuldades, uma cidade muito iníqua, mas ele não se dobrou diante das dificuldades. Então, penso que é nesse sentido que nós temos que fazer a obra missionária. Um homem que fez 4 viagens missionárias, tinha a intenção de ir para a Espanha, então nós não podemos ficar sentados na cadeira, só absorvendo a palavra de Deus, mas nós temos que sair para pregar essa palavra que tão de perto nos alcançou. Então, todo o egoísmo, né, que o senhor está mencionando aí, a gente tem que se dispor do eu, do orgulho, da altivez e sair para fazer a obra do Senhor. Penso que é nesse sentido. Obrigado, Sérgio. Falou aí de uma experiência bíblica. Jonas. Pastor, o senhor me ouve? Sim, te ouço.
Olha só, eu estava pensando, enquanto o pastor estava falando sobre o tema, numa coisa que a gente faz pouco como estudante de teologia, como teólogo, no caso do professor, tem uma constatação que sempre me vem à mente, que, apesar de todos os milênios em que se prega a palavra de Deus, já dos 2 milênios de Cristo no mundo, o mundo está uma grande porcaria. De certa maneira, é pouco efetiva a palavra entregue para a população que está vivendo cada vez pior, com os níveis de pobreza assoladores, com o planeta à beira da destruição. Então, a igreja, todas elas, como instituição, tem que repensar o seu papel de fato, como organizadora da vida no mundo, como preservadora da criação divina, que esse planeta está sendo tratado como um saco de lixo, o mar está tudo sujo, as florestas estão acabando. É com esse enfoque que eu estava escutando a sua aula, que é sempre muito boa. Essa preocupação que eu tinha para compartilhar. Muito obrigado pelo carinho, Jonas, e pela sua participação. O Ricardo não levantou a mão, mas ele apontou o rostinho. Quer falar, Ricardo? Tudo bom, pastor? Professor, Joia, boa noite. O senhor me escuta? Te ouço bem. Então tá bom. Boa noite a todos também, os alunos. Pastor, a minha análise desse texto, né, que o senhor acabou de ler, seria uma análise de que eu não entendo muito bem esse projeto, né, da igreja local de tirar as pessoas do mundo e introjetar elas dentro de uma igreja local, né? Sendo que o tirar do mundo seria algo, né, que, por exemplo, por que tirar do mundo, né? Se não é o nosso lugar de testemunho e tal, de transformação. Eu acho que a nossa igreja, ela deveria ter mais conteúdos para tirar as pessoas, né, vamos dizer assim, da igreja, colocar elas, né, em lugares mais sociais, né, de vulnerabilidade, e voltar a nossa mensagem para o mundo, né, para as questões do mundo, para o que acontece fora da nossa igreja local. Então, hoje a pessoa converte e ela se encaixa numa igreja, e a atividade espiritual que essa pessoa faz é uma atividade que está muito relacionada a coisas, né, de musical, ou até a própria pregação, ou alguma coisa assim do templo, né? E não o vocacional como um testemunho de prática e fé fora da igreja, né? Então, tem pessoas que até quando não eram convertidos, eram muito gente boas. Aí passou a converter, virou um mala, virou um religioso, virou uma pessoa julgadora. Eu escutei uma vez de um teólogo, não vou lembrar o nome dele, ele assim, perguntaram para ele qual que é o termômetro, né, da pessoa quando vai começando a se tornar uma pessoa religiosa. Aí ele respondeu, olha, o termômetro é quando ela começa a julgar. Então, eu acho que a gente precisa, né, como futuros pastores ou teólogos, né, de igreja local ou não, de ensinar as pessoas a ir para o mundo, né, a ir para fora e se convertendo, não tornando pessoas piores, né, achando que por fato de estar congregando, de estar numa igreja local, se torna santas e tal, julgadoras, enfim, mas indo para uma igreja local, aprendendo, sendo ensinado para ser o melhor pai, para ser a melhor mãe, o melhor marido, né? Enfim, essas coisas que transformam a gente para o mundo, né? Seria isso um comentário do meu pensamento. Obrigado, Ricardo. Muito obrigado. Valdemir levantou a mão ali. Pastor, boa noite a todos. Eu acho que nessa questão de tirar
as pessoas do mundo e inserir na igreja, e aí colocar uma carga a mais, né? Como é comentado ali. Eu acho que a gente não só... A gente tem que entender que, apesar da gente não pertencer a esse mundo no sentido espiritual, a gente vive como todo mundo, né? A gente tem que trabalhar, a gente tem que estudar, a gente tem que correr atrás das coisas. E hoje em dia a gente é muito ocupado, todos somos muito ocupados. A gente tem a maioria, acho que trabalhou o dia todo, está assistindo a aula, e depois da aula ainda tem mais coisas para fazer. Então, essas 24 horas, elas nos são poucas, para falar a verdade. E a pessoa que vem para a igreja, ela também vem com essa mesma dificuldade, né? Muitas vezes ela já é ocupada e a gente coloca mais ocupação para ela. É uma coisa que a gente tem que ter flexibilidade e saber avaliar todas as coisas e ter inteligência para discernir o que deve e o que não deve fazer. Então, hoje é quase impossível você participar de todas as programações da igreja, né? Porque a igreja às vezes tem muitas programações, não que seja errado, mas é difícil a gente conseguir participar de todas as programações e a gente tem que ter bom senso, sempre ter bom senso e tentar separar as coisas, porque a gente precisa trabalhar, senão não tem dinheiro. Precisa ajudar na igreja, precisa ajudar a evangelizar, e todas essas coisas a gente tem que fazer, sempre com bom senso e sabendo que a gente, apesar de ser peregrino nessa terra, a gente ainda está aqui, né? É mais ou menos isso que eu queria comentar só. Muito obrigado, Valdemir. Gente, olha que rico os exemplos que nós fomos pegando aqui, né? Eu ainda não guardei o nome aqui, mas aquele primeiro momento lá, acho que foi o Sérgio, né? Fez algumas colocações. Como a gente precisa de levar em consideração a nossa tarefa missionária e estudar o texto bíblico para aprender como é que o povo já fez lá, um povo inspirado por Deus, e aprender a imitá-los. Nós vimos a outra colocação lá, e agora? É o nome, cadê? Quem que foi? Agora me deu branco. Saiu da janelinha, eu me perdi aqui, né? Mas falando dessa questão, né? Nós temos emporcalhado o nosso mundo, né? A nossa terra, o nosso ecossistema. Como a gente precisa de pensar numa teologia, numa teoecologia, ou numa teologia eco, né? Como é importante a nossa missão. Não sei se vocês tiveram acesso à Agenda 2030 da ONU. Lá tem tantos desafios que nós podemos trazer para a missão da igreja, né? Como é importante isso. Mas sabe qual que é a nossa dificuldade? É que a gente, como diz aqui o Richard Shaw, nós acabamos por... ao invés de irmos ao encontro das pessoas, ficamos no nosso posto de salvamento. E queremos que as pessoas procurem o posto de salvamento. E se elas procurarem, elas terão abrigo. Se elas não procurarem, o azar é só delas, como diz a música. Se elas vierem para o posto, lá vai ter uma programação joia. Né? Uma colocação que foi colocada aqui pelo Valdemir, que é a questão, né? A igreja é cheia de programas. E que bom que a igreja tem vários programas e que as pessoas possam participar. Mas o ruim é que tem liderança que exige que o povo esteja em toda a programação. Há um desgaste, há um processo de desumanização das pessoas, né? Então, a gente precisaria de levar em consideração que a gente fala muito em missão, mas a gente tem dificuldade em abrir mão dos nossos programas para fazer missão. Abrir mão do nosso conforto ali no posto de salvamento para ir lá no mar tirar os náufragos de lá. Vou dar um exemplo simples, que nem eu diria assim, ir fazer um trabalho missionário de forma objetiva.
Uma pergunta que eu faço para você que frequenta a igreja, eu vivo igreja desde criança. Se de repente, domingo de manhã, o lugar onde você mora, o bairro, ou o condomínio, ou o lugar lá, o pessoal fala, olha, nós vamos fazer um encontro dos moradores aqui, um churrasco de convivência, para a gente se conhecer melhor. Eu garanto que os crentes, como nós, muitos aqui, falam assim, não, eu tenho escola dominical, não posso, de jeito nenhum, tem culto, não posso faltar na igreja para comer churrasco. E a gente não consegue entender que aquele espaço de convivência, ou seja, uma pastoral de convivência, pode ser um momento ímpar, como disse o Sérgio aí, né, de conhecer as pessoas. O Paulo fez isso, foi conhecer as pessoas. Será que a gente se dispõe a conhecer pessoas? Ou será que nós queremos encher a igreja de números? Falar de igreja grande é falar de igreja de culto lotado. Se a gente pensasse em igreja grande como a igreja que alcança muitas pessoas, que quem sabe até não estão indo na igreja, mas que são alvo da nossa missão, e que nós estamos lá. E que o que nós mais desejamos é que elas se unam a nós na missão da igreja para alcançar outros ainda. Não é para ficar engordando dentro da igreja espiritualmente. Só que a gente tem dificuldade, está no nosso DNA, isso que eu queria chamar a atenção. Está impregnado em nós. Nós temos preconceito com a cultura. Isso desde o começo do protestantismo brasileiro. Não vamos esquecer que nós somos frutos, né, a grande maioria das igrejas atuais, somos frutos que vêm a partir do protestantismo de missão, daquele protestantismo que vem dos Estados Unidos, do sul dos Estados Unidos, marcado muito pela visão, pela leitura cultural deles. E eles chegam aqui e impõem uma cultura, e nós assumimos uma cultura de total preconceito à nossa brasilidade. Quantas vezes nós achamos que cantar hinos num estilo country ou no estilo mais norte-americano é mais santo do que se esse hino tivesse em samba ou tiver num outro ritmo. Nós temos preconceitos. Então, eu gostaria de chamar a atenção, e nem sei se eu vou avançar muito na questão da juventude aqui, porque o seminário temático ele é aberto, né? Mas para a gente poder entender a grande responsabilidade que nós temos. E se o Richard Shaw coloca para a gente esse desafio, aí eu acho que a gente precisa de pensar nessa colocação dele, né? Nessa afirmação que ele nos traz, né? Nós também podemos pensar que a missão, e aqui o Longini vai poder ajudar a gente um pouco, a missão, cuja fonte de inspiração é mandato do próprio Criador, ela precisa de assumir um rosto humano. Nós precisamos de entender isso. É o meu rosto, o teu rosto, que se apresenta como missão. É a minha mão que estende. Agora eu vou agora tirar o chapéu de professor aqui de teologia pastoral, do seminário, vou colocar aqui de professor de homilética. Tem um sermão do professor Luiz Carlos Ramos, fantástico, que ele pega aquele texto bíblico, que é o texto lá do coxo na porta do templo, que ele fala que naquele momento o que aconteceu foi uma conversão dos olhos. A primeira coisa foi conversão dos olhos. Por quê? O vocábulo bíblico no original ali, no grego, quando o homem coxo olha para Pedro e João, ele olha com um olhar de interesse. Opa, lá vem uma possibilidade de receber uma esmola. Então, o olhar dele, a palavra utilizada é esse olhar interesseiro.
Pedro e João, se ele era colocado todos os dias na porta do templo, Pedro e João iam, às vezes, 3 vezes por dia no templo, já tinham cruzado com aquele cara várias vezes. E vamos imaginar, nem olharam. Quem sabe aquele cara lá, ele fizesse parte da paisagem, né? O que nós chamamos hoje da invisibilidade. Ele era um invisível social, assim como acontece com muita gente. Mas naquele dia, na narrativa bíblica, diz que Pedro e João tiveram um olhar diferente. Eles olharam de verdade. O vocábulo bíblico utilizado ali é de quem olhou de verdade, olhou para a pessoa, olhou para aquela pessoa de forma particular. E quando Pedro olhou para aquele homem coxo, o próximo versículo diz assim, que ele disse para o homem coxo, olha para nós. Ou seja, presta atenção em mim e não na possibilidade que eu posso te dar uma esmola. Olha para nós. Outra vez, a palavra olhar. Mas o texto bíblico diz que aquele homem continuou olhando com aquele olhar de perspectiva de receber esmola. Olha quantas vezes é utilizada a palavra olhar. Eu não fiz nenhuma preparação aqui, né, exegética para apresentar para vocês, né, projeção para vocês verem. Mas depois vocês vão ler o texto lá, podem até preparar um sermão. Ó. Então pensa comigo, que interessante. Olhar de interesse para Pedro e João. Pedro então olha e fala assim, aquele cara precisa de nós. Ele olha com carinho e fala, olha para nós, o cara continua interessado. Às vezes acontece isso na missão, viu, gente? Às vezes as pessoas estão interessadas em alguma coisa, nós precisamos de olhar para ela, ver a necessidade dela e dizer para elas, olha, tem uma coisa importante. Tem gente que não quer receber aquilo que há de mais importante na nossa missão. E aí, então, nós precisamos de frustrar. O que Pedro faz é frustrar aquele homem coxo. Disse assim, eu vou usar na linguagem de hoje, segundo Paulo Dias Nogueira. Pedro disse assim, perdeu o Playboy? Não tem. Você está querendo money? Não tem. Agora, o que nós temos, nós te damos. E sabe o que é? Em nome de Jesus, levanta. A conversão dos olhos de Pedro e João fez com que João partilhasse uma palavra com aquele coxo. E mais que isso, diz o texto que Pedro estende as mãos para aquele coxo e ajuda aquele coxo a ficar de pé. E aquele coxo que fica de pé começa a andar, pular, saltar. A conversão dos olhos levou à conversão das mãos, mão que ajuda a levantar, que levou à conversão de pés doentes em pés sarados. Será que a gente não precisa de converter nossos olhos? Será que o meu rosto, como missionário, a missão é de Deus, ele já faz a missão há muito tempo. Eu e você entramos nessa história da missão e somos parte dessa missão. Mas é o nosso rosto, é a nossa mão, é o nosso olhar, é o nosso toque que vai fazer diferença nesse mundo. O que vocês acham disso? É por aí mesmo? Vamos ver aqui se tem comentários aqui. Se Pedro e João tivessem dado uma esmola para o coxo, ele teria morrido coxo. Mas deram algo melhor que uma esmola. Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. É isso. É a minha ação que vai ajudar. Agora,
nós podemos dar ouro, dar prata, dar saúde não, providenciar possibilidades que a pessoa alcance saúde, dar alimento. Nós precisamos nos converter e entender que há necessidades das pessoas e que nós podemos fazer a diferença. E fazemos a diferença em nome de Jesus. Fazemos a diferença no nome do Senhor. Não é no nosso próprio nome. Não somos nós mesmos que temos esse poder, mas é no nome do Senhor. Agora, pensem comigo. Temos nós conseguido fazer o papel missionário no mundo? Ou estamos escondidos? Será que, como igreja, conseguimos fazer um papel missionário? A pastoral da igreja era uma ação, vamos dizer assim, intencional da igreja? Como são nossas programações? Pergunto para vocês, como tem sido a programação das nossas igrejas? Abram aí suas câmeras e seus microfones. Como tem sido a programação das nossas igrejas? Falamos aqui que a gente é uma igreja cheia de programas, né? O que nós fazemos? Fala aí dos nossos programas. A gente tem vários tipos de culto. Tem escola dominical. A gente gosta de cantar, né? Quanta coisa a gente faz. Mas assim, vamos falar sobre a nossa ação enquanto missão, enquanto algo organizado pela igreja. O que a gente tem conseguido fazer? Começa aí, Sérgio. Bem, professor, penso que o que é mais didático seria não dar o peixe, mas ensinar a pescar. Eu acho que, nesse sentido, a igreja tem esse papel de não oferecer apenas o peixe, mas ensinar a pescar. Acho que esse é o método mais eficiente da igreja, é ensinar as pessoas a conhecerem a verdade da palavra de Deus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós temos que parar com esse espírito de tomadores. A gente só quer, e a gente não dá. Então, nós precisamos ter o espírito de doar, e não de tomadores. Penso que é nesse sentido que a igreja deve oferecer aos perdidos esse conhecimento da palavra de Deus. É o que eu penso. Muito obrigado, Sérgio. Quem mais? Vamos lá, quero ouvir mais vocês. O que a gente tem feito de forma missionária? Na sua igreja, tem algum trabalho específico junto à sociedade? Uma ação pastoral mais efetiva? Olha o Valdemir aí. Valdemir, partilha com a gente. Pastor, eu acho que a missão da igreja, nesse momento, ela passa por bastante dificuldades, né? Muito em função da pandemia. A nossa própria igreja, a igreja que eu congrego, que é a segunda igreja presbiteriana em Jundiaí, apesar de eu não estar em Jundiaí hoje, eu estou em Santa Catarina, né? Mas eu estou assistindo no hotel aqui. Estou no hotel. Mas graças a Deus que a gente tem essa tecnologia hoje, né? Para poder acompanhar as aulas. Que beleza. Onde a gente está. A gente tinha alguns programas com as irmãs com bordados, até o ano de 2019, 2020, 2020 já não, mas 2019 a gente tinha um programa de música, né? Formava pessoas só da comunidade, dava aula de músicas, né? Foi feito um investimento, tudo, foi comprado os instrumentos, e aí com a pandemia, esses trabalhos tiveram que ser suspensos, né? Então, essa missão nossa hoje, ela está um pouco mais complexa devido a todas essas questões que a gente está vivendo de pandemia. É mais difícil, mas a gente tem que sempre procurar meios, né? E a internet hoje é um dos meios que a gente tem usado também para fazer isso, né? Para ter alguns programas, até podcasts, a gente participa, faz na nossa congregação e
a própria transmissão dos cultos, né? Tem pessoas que nunca foram na igreja, mas estão assistindo todos os domingos aí, pela graça de Deus. Então, quer dizer, a internet, me desculpe, a pandemia nos fechou algumas portas, Sim. né? E não só na missão da igreja, como na sociedade como um todo, mas também abriu outras portas. Nós tivemos que nos reinventar, né? Nós tivemos que aprender a celebrar culto online. Sim. Nós, desde as comunidades mais simples, pastores utilizando o WhatsApp para poder comunicar com a comunidade, até as igrejas com condições melhores, né? Então, deixa eu só dar ver se eu consigo aqui. Então, uma questão interessante é que nós tivemos que nos reinventar. Agora, enquanto missão na nossa sociedade, há algum trabalho social na sua igreja que você... e, claro, nesses últimos tempos, devido à pandemia, é mais difícil, que você poderia relembrar uma ação efetiva? Trabalho junto a moradores de rua? Há trabalho com adolescentes? Faz trabalho com idosos? Né? Há algum trabalho que você queira partilhar enquanto uma ação pastoral, uma ação intencional da igreja, não de forma individualizada, mas da igreja? Alguém gostaria de partilhar? Pastor, sou eu aqui de novo, Ricardo. Pois não. No ano passado, nós tivemos uma experiência bastante interessante. Eu ainda não atuo como pastor, né? Sou apenas seminarista da igreja, mas tive presentes, assim, em boa parte desse projeto, né? Que eu vou contar aqui. E ano passado, assim, a gente teve uma experiência extraordinária na nossa igreja. Eu congrego numa igreja metodista, de Volta Redonda, no estado do Rio. E tive a a gente foi oportunidade visitar de ir aí uma vez, sabia? Eu fui em em Volta Volta Redonda, Redonda? em uma das igrejas onde o pastor Anselmo era o pastor na época. Eu fui dar um curso pela Faculdade de Teologia. Olha, que legal. Devia ser na Igreja do Retiro, um bairro aqui onde o pastor Anselmo era SD na época, ele pastoreava a Igreja do Retiro, Provavelmente. com a esposa, né, pastora Miriam também. Isso. Isso, então, essa mesma cidade aqui. E a gente teve a oportunidade de visitar uma irmã da igreja e ela ficou doente, né, uma doença até para ela constrangedora, né? E eu vou abrir aqui porque eu não vou citar a pessoa, né? Então ela Certo. foi diagnosticada com AIDS, né? E aí ela não sabia que estava, aí a gente entrou assim com uma ajuda para ver exames e tal, e constatou que ela precisava de uma internação e precisava de cuidados maiores, né? Aí ela ficou internada. Só que antes dela internar, a igreja, né, junto com os membros e tal, a gente foi na casa dela e a gente se deparou que ela morava numa casa muito precária, muito ruim, assim, né, numa parte assim de favela aqui da cidade. E a liderança, junto com o pastor, decidiu que a gente ia jogar a casa dela no chão e ia construir uma nova para ela. E a nossa igreja está em obra também, né? Então, aquilo ficou meio dividido assim, né? As tensões, né? Sobre a questão para a obra, não para e tal. E aí, por incrível que pareça, assim, né? Como é que Deus age, né? A gente investindo dinheiro no lugar certo, né? Nas coisas certas, do outro lado nunca deixou de faltar nada da obra, a obra não parou. E a casa foi ao chão, ficou acho que só um cômodo sem demolir, acho que foi o quarto dela, era o único cômodo que tinha laje, então essa parte não foi demolida. E depois a igreja toda, né, contratou pedreiro, material, foi uma campanha assim de, eu acho que de 7 ou 8 meses, enquanto ela teve internada, né, para o tratamento, que ela começou a ficar cega, ela já viu a doença já no estágio bem avançado, né,
aí afetou a sua visão, e nesse período que ela ficou internada, ela não estava sabendo o que estava acontecendo na casa dela. Então foi aquela surpresa maravilhosa, aquela coisa muito gostosa assim de presenciar. Aí os voluntários iam para lá lixar a parede, né, na parte de acabamento. Aí foi um mutirão lá, tirar os entulhos. Enfim, né, vou resumir a história. A igreja construiu, ficou linda a casa dela. Além de construir, colocou os móveis, né, tudinho novos, assim, cama, guarda-roupa. E, assim, foi uma experiência fantástica que eu vivi, né? A minha experiência, onde eu pude ajudar, né? Fazer alguma coisa, presenciar esse testemunho, né? Da nossa igreja local ali. Muito obrigado pela partilha, Ricardo. Como é gostoso, né? A gente vê uma ação solidária, uma ação humanizada, né? Olhar para o outro como aquele que necessita de estar conosco. E nós precisamos estar com eles, né? Enfrentar junto algumas coisas. Então pensem que nessa partilha do Ricardo, a gente precisava de incentivar nossas comunidades a ter ações mais proativas. Descobrimos essa questão dessa irmã porque fomos ao encontro dela na casa dela. Quem sabe enquanto ela estava indo na igreja, e a gente só escondido na igreja cantando, né? E louvando, e fazendo, e orando, e pregando, a gente não conhecia as pessoas. Às vezes, nós deixamos de fazer missão junto àqueles que são necessitados no nosso meio. Nós precisamos, quem sabe, de abrir os nossos olhares, né? Abrir a nossa visão para ações pastorais no nosso bairro. Dar uma olhada para as necessidades. Neste tempo difícil de pandemia, quais são nossas ações missionárias? Nossa ação no mundo. Às vezes, nós queremos falar, não, Deus nos chamou das trevas para a luz, mas a gente não está disposto a ir nos lugares escuros, iluminar. Nós queremos ser sal dentro do saleiro, mas não queremos ir lá fora. Então, quais os envolvimentos diante das demandas que a gente tem por aí? Então, como eu não entrei no tema da juventude, eu vou apenas aqui mostrar para vocês o que eu havia preparado, porque a leitura ativa será nesse sentido, né? E acredito que vocês vão poder, né, crescer um pouquinho mais nesse conhecimento aí. Mas só para vocês terem ideia, esse desafio que o Ricardo trouxe lá da irmã é um desafio de uma irmã. Então, imagine quantas pessoas enfermas estão precisando de ajuda. Quantas pessoas passando pelos limites da vida estão precisando de acolhimento, de carinho, de ajuda. Aqui eu havia separado a questão da juventude. Eu apresento dados aqui para a gente ver a nossa juventude brasileira passa por crises. Desemprego é um tema aí que a gente precisaria de trabalhar. Hoje não é só a juventude, né? Nós temos um número grande de pessoas desempregadas. Quais nossas ações pastorais? Nós vemos um movimento muito jovem, muito forte entre jovens, que é o chamado homicídio, juventude violenta. No Brasil há espaços de muita violência. Nós vemos a violência com relação aos negros é muito maior. Nós temos alguns aspectos como esse daí, né, das pessoas que não têm perspectiva de crescimento, de sonho. E nós, como igreja, às vezes estamos alheios. Nós queremos apenas continuar recrutando um ou outro jovem de algum lugar que seja talentoso, talentosa na música.
Se falamos de homicídio, também temos que entender que há um número grande, há um fenômeno do suicídio no Brasil. Como que a gente ajuda a juventude? Como podemos ir ao encontro delas? Há questões que são extremamente importantes. E nesse sentido, eu quero apenas ressaltar algumas possibilidades missionárias junto à juventude das nossas cidades. Em primeiro lugar, eu gosto muito dessa frase aqui, né, desse versículo bíblico, lá em 1 João, quando João diz assim: jovens, eu vos escrevi porque são fortes. Vocês são fortes. Quem dera a gente pudesse transformar nossos espaços em espaços onde os jovens se fortalecem de verdade. Precisamos de pensar numa pastoral do diálogo. Será que como igreja a gente consegue dialogar com os jovens? Não sei não, hein? A gente tem tanta dificuldade para dialogar com o jovem. Nós nos fechamos tanto numa santidade litúrgica, um jeitão nosso de ser, que a gente não consegue se aproximar da juventude, nem da juventude da nossa casa, nem da juventude dos nossos filhos, netos e bisnetos. Nós não somos capazes de acolher as crises, os sofrimentos das juventudes, os medos. Nós precisamos de uma pastoral do acolhimento, uma pastoral do diálogo. Sentar para ouvir os jovens. Nós sempre queremos impor. Como que nós ouvimos? Transformamos a igreja num espaço de diálogo, de acolhimento. Uma outra questão, quem sabe, é pensar na pastoral de sentido, né? Onde as pessoas vão ali ter oportunidade de darem sentido às suas vidas. Pastoral com a família. Tem famílias que estão arrebentadas porque não conseguem lidar com seus jovens. E nós, às vezes, criticamos, né? Tá desse jeito por causa da família. Não tem família que está arrebentada porque já fez de tudo. Como que pastoralmente nós podemos ir ao encontro? Uma pastoral social. Como é que a gente ajuda essa juventude que não tem acesso, né? Quem sabe a igreja sendo um espaço profissionalizante, né? Acho que foi o Valdemir que colocou aqui a questão do trabalho das mulheres, né? De fazer crochê, tricô, trabalhos manuais. Nós temos muitas possibilidades de ações profissionalizantes, pessoas que podem dar cursos pré-vestibular, ajudar, né? Criar programas que possam ajudar os jovens a sair das drogas. Gente, não é fácil. É fácil a gente criticar, difícil a gente dar a mão. Quem sabe pastoral universitária, pastoral na linguagem dos universitários. A gente não sabe, às vezes, alcançar aqueles que precisam de verdade. Nós preferimos criticar. Se eles quiserem, eles que vêm. Gente, precisamos de uma pastoral profética. E profética aqui eu estou falando no sentido bíblico da palavra. Não é no sentido, muitas vezes, que se faz hoje, do poder da palavra, né? Chamar a existência, ou da adivinhação. Estou falando do profeta enquanto anúncio e denúncia. Como que nós agimos nesse mundo? Há muitas possibilidades. Nós podemos avançar nesse sentido. Para tal, o que nós precisamos é de parar de lutar por uma espiritualidade consumista. Vamos abrir nossas câmeras aqui. Quero vir me despedindo de vocês, olhando para vocês, um povo lindo, bonito e maravilhoso, e dizendo o seguinte, dizendo aqui para o Leandro, para o Sérgio, para o José Carlos, para o Alcir, para o Jonas, para o Valdemir. Quem abrir aqui, eu vou falar, hein? A Claudineia Freitas. Quem mais? O professor Fernando Ripoli, meu amigo, dizer o seguinte:
infelizmente, vivemos numa sociedade de religiosidade de consumo. Né? O Bauman pode nos ajudar a entender, né? Essa sociedade de consumo gera uma espiritualidade de consumo, onde as pessoas olham para a igreja como um espaço de possuir bens religiosos. E nós, às vezes, gostamos disso. E falamos, isso mesmo, vem para cá que aqui tem programa para você. Vem para cá porque aqui a gente oferece. Aqui você é feliz, aqui tem louvorzão, aqui tem isso. Uhul! E a gente acaba promovendo os bens religiosos e vendendo para consumo. E uma outra marca do mundo agora é a customização da religião. Ou seja, as pessoas acabam modelando um jeito de religião e de espiritualidade que responda às suas expectativas pessoais. Customizar é personalizar. E aí a gente se transforma numa igreja self-service, né? Onde a gente coloca aqui, quem sabe, um pano aqui, né? Chega aqui assim, pois não, o que o senhor deseja? Ah, o senhor deseja aqui, um sermão lá. Você está querendo, um louvor mal passado. Pois não, estou anotando aqui. O senhor precisa do quê? Não, eu queria um conjunto coral com pouca pimenta e com algo... A gente transforma a igreja, a religião, num espaço de consumo das pessoas. Não. Quem sabe entender a pastoral e a missão é dizer assim, nós temos uma mensagem aqui. Essa mensagem pode mudar a vida das pessoas. As pessoas podem ser ricamente abençoadas. Mas para isso, a gente precisa de ir ao encontro delas. Precisamos auxiliá-las, ajudá-las, ministrar na vida delas. Chamamos elas para estarem conosco. Só para estarem conosco. E elas se unirem a nós num projeto de missão. Vou terminar aqui a minha fala, né? E vocês podem se despedir aí também, fazer falas finais. Tinha uma irmã, eu fui pastor por 25 anos, pastor de tempo integral e o pastor titular. E quando eu fui pastor por 6 anos em Marília, na cidade aqui do interior de São Paulo, e lá tinha uma senhora bem idosa, ela dizia assim, pastor, quem não trabalha, dá trabalho. É verdade, gente. Quem não está envolvido na missão, no trabalho, no fazer para Deus, acaba consumindo energia da igreja. E às vezes nós estamos tão preocupados em servir o que as pessoas desejam, que esquecemos de fazer a missão do que as pessoas precisam. Nós queremos servir as pessoas que estão na igreja, ou que nós queremos que participem da igreja, e nos esquecemos de fazer a missão para a qual fomos chamados, que é ir no mundo e pregar o evangelho. E não é falar o evangelho, não é proselitismo, nem convencer ninguém a vir para a nossa igreja. É falar desse Deus que pode mudar a vida dela. E que, quem sabe, se ela não vier para a nossa igreja, melhor ainda. Porque tem hora que a nossa igreja pode estragar ela. Às vezes é preferível que ela vá para outra igreja que tenha um perfil mais parecido com ela. Quem sabe ela conhecer o Deus da vida e conseguir servir o Deus da vida em outra comunidade seja melhor até do que na nossa própria comunidade, que em determinados momentos da história está vivendo momentos complicados. Gente, para mim foi um prazer, como eu gosto de brincar com os meus alunos presenciais, foi um prazer miserável encontrar com vocês, né? Que gostoso. Igualmente, professor. Obrigado, Claudineia. Agora é o momento de vocês aí se despedirem, aí quiserem terminar, falar alguma coisa, é um momento oportuno.
Obrigado, pastor. Boa aula, excelente aula. E que Deus continue abençoando a sua vida, seu ministério e a sua profissão aí de docente. Amém. Muito obrigado, Valdemir. Excelente aula. Opa, Obrigado, Leandro. Oi, Sérgio. tomo as palavras do Valdemir e coloco no mesmo patamar, professor. Muito obrigado pelo carinho. E é muito bom ter esse momento. Pena que nosso tempo é curto. Professor Fernando Ripoli, muito obrigado por acompanhar, né, por estar conosco aqui. Eu não sei se você tem continuidade com eles agora, qual é a dinâmica, mas da minha parte, eu me coloco satisfeito pelo bate-papo de hoje e desejo que tenha sido bom e bênção para vocês. Sim, professor. Obrigado aí pela aula, mais uma vez, né? E após aí a conclusão da sua aula, eu irei tirar algumas dúvidas do pessoal. Valeu, então, gente. Alô. Uma boa semana. Volto aqui para falar com vocês no dia 7 de março. Aí nós vamos falar sobre Ministério de Trabalho com pessoas idosas, o envelhecimento populacional, aquilo que é 10, não perde, hein? E fala para os caboclos que não assistiram a aula ao vivo aqui, que eu senti falta deles, tá? E se você está assistindo minha aula agora e não veio na aula na hora que eu dei, o azar é só ser cada dia, tá? Um beijo! Valeu! Abração, professor. Até a próxima aula. Boa noite, pessoal. Boa noite. Deixa eu só parar aqui a gravação.